Antes de tudo, mais uma vez, é um prazer estar aqui no Senado para conversar com vocês. Gostaria de pedir, por favor, para subir a apresentação, não sei se eu vou ter o controle. Gostaria de cumprimentar o senador Eduardo Braga, em nome de quem cumprimento não só os participantes, não só os outros os demais senadores, os demais parlamentares presentes nessa reunião, mas também os demais convidados. É uma honra estar aqui mais uma vez e é muito importante poder ter esse debate. Só checando sobre a apresentação, eu subo a apresentação? Eu acho, creio que sim, está liberado para mim. Sim, pode subir. Ok. Todos estão vendo? Desculpa perguntar. Está disponível a apresentação? Sim, nós estamos com a visão da apresentação. Ok, obrigado. Muito obrigado, senador. Desculpa aí. Tá. Bom, a nossa ideia aqui é, falando em nome da Resort Brasil, mas também falando em nome do turismo, né, do setor de turismo, isso daí, é entender o porquê acontece essa realidade que nós estamos vendo na tela aqui. Esses aqui são os 10 setores mais visitados por brasileiros em 2023, né, quando eles vão para o exterior, dados da Embratur. Então, eu peguei em amarelo, dos 10 destinos, dos maiores destinos, você percebe que a chamada alíquota padrão, né, se vocês estão vendo aqui, fixada por cada um desses países, os hotéis, por exemplo, assim como os parques e restaurantes, mas todos esses que nós marcamos em amarelo aqui, são países que dão redução de alíquota, né? Às vezes mais da metade, né, da redução de alíquota, alguns redução de quase 60%. Então, quando a gente olha França, Argentina, Portugal, Itália, Espanha, Uruguai, Alemanha, todos eles dão redução de alíquota para o setor de turismo, destacando aqui o setor hoteleiro, tá? Parques, resorts, geralmente acompanham a mesma regra. E aí nós perguntamos, por que um país como a França, que é ou Itália, que são países dos maiores destinos turísticos do mundo, por que eles têm que abaixar a alíquota, né? Por que eles estão usando este mecanismo? Então, o que a gente apresenta aqui? Fala assim, olha, fazendo uma média ainda, a gente coloca, olha, uma pesquisa até maior do que a gente colocou na tela anterior, a gente mostra aqui que dos 32 países da OCDE pesquisados, 28 países têm alíquotas reduzidas. A média aritmética das alíquotas é de 10,3. Dos 28 países com alíquotas reduzidas, 20 têm alíquotas inferiores a 50% da alíquota padrão. Então, quer dizer, por que esse comportamento existe, né? Porque, sim, o setor ele é um setor importante? Sim, sabemos que ele é um setor importante e que gera bastante emprego. Mas, além disso, tem uma questão técnica. Qual é a questão técnica? A regra geral do IBS, ICBS ou IVA é a tributação no destino. Então, um cidadão que está, digamos assim, um francês, né? Quando ele vai comprar mercadorias, né? Que ele vai ao supermercado ou ele vai comprar na internet mercadorias, ele vai verificar que todos os produtos são tributados pela mesma alíquota. A alíquota da França é de 20%. Então ele vai falar assim, bom, não importa se eu vou comprar do Brasil, se eu vou comprar da Itália, se eu vou comprar... Todo mundo vai pagar 20%. O que muda nessa história na área do turismo? O turismo, hotéis, parques, até mesmo restaurantes, você vai até o local. E significa que o hotel e parque, quando ele vem visitar um outro país, quando o turista francês vai para a Itália, ele vai pagar a alíquota da Itália e não a alíquota da França. Então, aquela neutralidade do que a gente chama do princípio do destino, em que um consumidor no seu local, né, ele vai pagar sempre a mesma alíquota para qualquer produto que ele vai comprar, independente de onde ele é fabricado, isso muda aqui. Porque, na verdade, a tributação de hotéis e parques ela é feita na origem, gerando aquela questão óbvia que existe no ICMS do Brasil, né? A guerra fiscal. Então você verifica que essa guerra fiscal existe na Europa e todos esses países, por isso que a gente tem essa justificativa bem clara aqui do porquê que esses países têm alíquotas inferiores, mesmo sendo países de destinos, os principais destinos de turismo do mundo. Porque existe uma concorrência muito grande
e essa concorrência se faz porque a tributação é no destino e eles acabam fazendo uma espécie de uma guerra fiscal. Então, isso justifica, entende-se que o sistema tributário, o regime específico, funciona nesse caso, né? E a gente deveria funcionar nesse caso. A gente chama a atenção que isso influencia não só os estrangeiros que vêm para o Brasil, tá certo? Mas também influencia os brasileiros que vão ao exterior, porque afinal de contas, se eles têm uma alíquota aqui de 28%, se fosse o caso, né? Não estamos falando nisso, mas de 28%, e na França tem de 10%, obviamente a preferência para o turismo seria para a França. E assim vai. Então, quer dizer, ele não só afeta a vinda de turistas para estrangeiros para o Brasil, mas também a dos turistas brasileiros irem para o exterior. Então, esse é um ponto bastante importante. Com relação à alíquota, né, a gente tem o artigo que está sendo trazido no contexto do PL 6824, e como já foi dito aqui, ele é um artigo que, se tiver que ser usado, ele precisa ser melhorado bastante, né? Então, a gente tem vários pontos aqui que precisam ser discutidos. Por exemplo, quando ele fala que você tem que usar a receita para determinar qual é a alíquota, qual é a carga tributária atual, você tem que usar a receita do estabelecimento. A pergunta é: que receita? Receita bruta, líquida, a receita do futuro, né, quando vai ser um novo sistema, não se sabe. Mas ainda se usa, né, pegar a carga tributária da venda e fala-se de ICMS. Não tem ICMS sobre o setor hoteleiro. E não se esqueça que o regime hoteleiro, estamos falando de hospedagem. Hospedagem não entra fornecimento de alimentação, exceto se estiver incluído na diária. Então, portanto, a redação aqui precisa ser bastante melhorada e deixada mais clara. Quando a gente vê também essa questão de os impostos que estão no custo, que não foram objeto de crédito para o setor, também tem termos como impostos incidentes, devidos, saldo devedores, quer dizer, realmente a gente precisaria mudar bastante isso daqui, né, para que a gente pudesse ter alguns resultados. Por fim, nós chegamos no cálculo que a gente fez, né, sobre a carga tributária, tentando usar ou interpretar, digamos assim, o artigo que está acima, né, que a gente acabou de discutir. Nós chegamos à conclusão que, se eu fosse pegar a carga tributária e dividir sobre a receita bruta, ou seja, sobre o preço com os impostos, eu teria uma carga tributária de 11,40, né? Uma alíquota de 11,40. Se eu fosse usar sobre o preço sem impostos, eu chegaria a uma alíquota de 12,20. Como a gente está vendo, né, isso daqui é até acima da média que a gente achou de 10,5 de países da OCDE. Dessa forma, utilizar uma redução de 60%, né, da alíquota, a gente chegaria muito próximo a esses valores, e acho que a gente estaria, lembrando, é uma guerra, é uma espécie de uma guerra fiscal. A gente tem que estar competitivo, e para estar competitivo nós temos que ter a alíquota muito próxima daquela que a gente vê nos outros países, como a gente olhou nessa primeira tabela aqui, né, em que a gente vê a alíquota de 10%, até inferior a 10% sendo cobrada. E por quê? Porque o IVA, nesse setor, ele trabalha de maneira diferente, ele tem, digamos, uma pequena falha, e até por isso que se justifica que ele deve estar no regime específico. Bom, são esses os pontos que eu gostaria de colocar aqui para vocês nesta conversa. Eu fico à disposição para se tiverem algum questionamento.